Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 18, verso 20. Mateus capítulo 18, versículo 20. Vamos pensar juntos, irmãos, sobre uma coisa bem interessante mesmo, que fala sobre presença de Deus. Mateus capítulo 18, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Eu não sei se você já falou isso. Eu já falei isso várias vezes na minha vida, né? Nossa, como foi bom o culto hoje. Como eu senti a presença de Deus, né? Eu não sei se você já falou isso. Eu já falei isso muitas vezes na minha vida. Mas eu também já falei: nossa, hoje o culto estava meio borocochô, né? Hoje o negócio parece que não foi, a coisa não andou, o culto estava meio amarrado, sei lá. E aí você falou essa frase aí, ó: hoje eu não senti a presença de Deus ali. Talvez você já tenha falado isso: hoje eu não senti a presença de Deus. Ou talvez você tenha ido em algum lugar, que é um lugar de adoração, e você chegou lá e falou assim: olha, eu não senti Deus aqui, eu não senti a presença de Deus. E eu quero pensar com você hoje sobre essa temática aí, sobre essa ideia. Porque às vezes as pessoas entram dentro de um local de adoração, como é o nosso aqui hoje, nesse momento, e às vezes elas saem dizendo para si mesmas, né? Eu não senti a presença de Deus ali naquele lugar. Então eu quero pensar um pouquinho acerca desse sentimento, se é que eu posso dizer, que às vezes ele para no nosso coração, porque em alguns momentos a gente acaba dizendo isso. Será que esse sentimento nosso, que é um sentimento, né? Para a gente sair falando, eu senti a presença de Deus, é um sentimento. Para eu sair falando, eu não senti a presença de Deus, é um sentimento. Será que esse sentimento é de verdade mesmo uma prova real de que Deus esteve ou não esteve ali? Será que esse sentimento que vai estar no meu coração, ou que de repente estava no seu coração, será que esse sentimento é a prova de que Deus estava ou não estava ali naquele lugar? Vamos imaginar uma cena. O culto é o mesmo. O culto é o mesmo. As pessoas entram no culto, as pessoas, elas têm, a liturgia é a mesma, é o mesmo culto, a música é a mesma, o pregador é o mesmo, o sentimento ali, aquela atmosfera de culto é a mesma, e de repente uma pessoa chega, senta, participa do culto, e essa pessoa vai embora para casa dizendo assim: eu senti a presença de Deus muito forte no dia de hoje. Mas outra pessoa nesse mesmo dia, sentado nesse mesmo culto, nessa mesma atmosfera, vai embora dizendo assim: hoje o culto estava meio, não sei, eu não senti a presença de Deus. Aí eu pergunto: quem é que está certo? Quem é que está certo? Né? Será que esse sentimento no fundo da nossa alma, ele determina, ele prova que Deus esteve ou não esteve ali naquele lugar? Será que depende da forma do culto? Será que um determinado tipo de culto, um modelo de culto, ele faz com que a presença de Deus seja viva? E outro determinado modelo de culto faz com que a presença de Deus seja morta? Será? Será que é o modelo do culto que faz a coisa acontecer? Tipo, um culto de um jeito, parece que Deus está presente. Num culto de outro jeito, parece que Deus não está presente, porque Deus não está ali, porque a coisa é meio diferente. Será que essa forma, ela determina a presença de Deus?
naquele lugar? Então são duas coisas que a gente precisa pensar um pouquinho. Primeiro é o sentimento, e segundo é um modelo, porque o sentimento é por causa do sentimento que a gente fala, e às vezes é por causa do modelo de culto, porque um modelo, cada um de nós aqui tem um jeitão de ser. Cada um de nós tem um esqueminha de vida, uma maneira de viver, né? Algumas pessoas são muito descontraídas, outras pessoas são mais introspectivas, né? E para cada um deles existe um modelo, se é que eu posso assim dizer, que se encaixa mais perfeitamente. Será que é um modelo que vai determinar? Eu vou chegar à conclusão, e espero que você chegue também, que não é nem sentimento e nem modelo de culto que determina a presença de Deus. Não é nenhum dos dois. Por quê? Eu digo isso à luz do texto que a gente acabou de ler. Porque à luz do texto que nós acabamos de ler, não tem aí nem sentimento, não tem aí nem modelo. Não tem. Se você for analisar friamente, não tem nenhuma das duas coisas. Porque na verdade a Bíblia garante a presença divina no texto de Mateus, né? Você leu comigo no início? Leu comigo no início? Né? Vamos ler de novo? Eu vou pedir para o Dornelas, me ajuda. Acho que eu deixei meu trocador de slide aí dentro da minha pasta, ou em algum lugar aí, tá? Vamos ler o texto de novo. Diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu vou estar no meio deles. Então tem duas coisas aqui, irmãos, que a gente precisa levar em consideração. Apenas duas coisas. O quórum mínimo, obrigado, viu, querido? O quórum mínimo. O quórum mínimo, qual é o quórum mínimo que o texto determina? 2 ou 3, então o quórum mínimo é duas pessoas. Então se tem, eu vou perguntar uma coisa aqui para você. Você está aqui em nome de Jesus para adorar Ele? Você saiu da sua casa para isso, de verdade mesmo? Você saiu? Levanta a mão. Opa, então nós estamos aqui em mais de 2, certo? Se você, existe um quórum mínimo e uma motivação no texto. O texto vai dizer 2 ou 3, mas esses 2 ou 3, eles têm que estar ali em meu nome, diz Jesus. Em meu nome, eles têm que estar ali por causa de mim. E aí eu vou perguntar de novo para você. Você aí, está aqui para adorar o Senhor? E está de verdade mesmo no nome dEle? Você saiu da sua casa, né, com aquela coisa no coração, bem forte mesmo. Agora eu estou indo cultuar o meu Deus. Agora é o meu momento especial como igreja. E vou para lá em nome de Jesus. Você fez isso? Levanta sua mão. Então a gente tem mais do que 2. E a gente tem pessoas motivadas com a motivação correta. Então baseado nisso, eu posso dizer para você o que a Bíblia deixa bem clara. Deus, Ele está aqui. Deus está aqui. Por quê? O quórum mínimo nós temos. E a motivação, pelo menos no coração de 2 pessoas aqui nós temos. Eu não tenho como medir essa motivação do seu coração, eu não tenho como saber se é verdade, tá? Eu não tenho como saber, mas eu imagino que vai existir com certeza, nem que não seja eu, pelo menos 2 pessoas aí no meio, com a motivação correta, estar aqui porque quer ter um encontro com Jesus. Então eu digo para você, se tem 2, Deus está aqui. Agora vamos falar a verdade, às vezes pode ser que você vá embora com o sentimento no coração de que você não sentiu a presença de Deus. Parece que porque não arrepiou, eu não senti nenhum arrepio. Então se eu não senti nenhum arrepio, é porque Deus não estava lá. É isso. É desse jeito que a gente sente a presença de Deus, é arrepio. Eu não estou falando que a presença de Deus não cause em nós, né, situações emocionais e espirituais que estão interligadas e que acabem nos trazendo sensações emocionais e espirituais. Mas é isso que determina? Não é isso que determina, meu querido. O que determina é o quórum mínimo e a motivação.
Quando essas duas coisas se encontram, a presença de Deus é viva. Então, baseado nessa ideia, eu quero pensar com você, por que às vezes nós não conseguimos perceber a presença de Deus? Sendo que é muito difícil, irmão, muito difícil. Você ter uma igreja no porte da nossa, por exemplo, que tem 170 membros e tem aí uma média aí de pelo menos 130 pessoas por semana, sentados aqui por final de semana, aquela coisa toda. É muito difícil não ter duas pessoas com motivação correta, não é mesmo? Então eu posso garantir para você que Deus está presente em todas as nossas reuniões de adoração. Eu creio nisso, é por isso que eu venho aqui. Eu venho aqui falar em nome dele para você. E você vem aqui ouvir aquilo que Deus quer falar através de mim para você, porque você entende que não sou eu que vou falar para o seu coração, mas você entende que eu apenas vou ser um canal e que Deus vai falar com você. Por isso que você está com a motivação correta. Então eu vou dizer para você, domingo após domingo, sábado após sábado, no meio da semana quando a gente se reúne, seja qual dia for, né? Deus está aqui e tem mais, Ele vai embora com a gente para casa. A presença dele é viva. Agora, por que em alguns momentos, algumas pessoas, elas entram e saem do templo, entram e saem do local de adoração, sem ter uma experiência de sensação, de sentimento forte, de que teve um encontro com Jesus? Um encontro transformador, um encontro que foi educacional, um encontro que foi algo que mexeu com a vida da pessoa. Por que será que às vezes a gente entra e sai desse local de adoração e nós não sentimos nada diferente? Porque a presença de Deus, irmão, a presença de Deus é algo fenomenal, é algo fantástico, que nós temos a graça de tê-la em todos os momentos que nós nos reunimos juntos aqui. A presença de Deus é algo assim glorioso. Mas por que será que às vezes isso já não mexe mais com a gente? E a gente entra aqui, a gente participa, Deus está aqui e nós vamos embora como se nada tivesse acontecido, como se nada fantástico e extraordinário tivesse acontecido com a gente. Por que será que isso acontece? Porque vamos falar a verdade, às vezes nós entramos e saímos deste lugar, entramos cabisbaixos e saímos cabisbaixos, entramos preocupados e saímos preocupados, entramos sem motivação e saímos sem motivação, entramos sem uma perspectiva de melhora e saímos sem uma perspectiva de melhora. Como que pode isso acontecer se nós tivemos um encontro com Deus? Porque Ele estava lá, e além de estar lá, Ele voltou com a gente para casa, porque se você é crente, Ele está lá no seu coração. Porque será que a igreja às vezes é apática? Porque será que a igreja ainda não experimenta esse choque da presença de Deus na vida e do encontro com Deus que nós temos, encontro de adoração? Porque agora é um momento todo especial da igreja, é onde todos nós nos arrumamos bonitinhos, né? Porque no domingo é assim, todo mundo bota a melhor roupinha que tem, vai lá na igreja e chega ali e fala: agora eu estou bonito assim, e fiquei bonito assim porque eu quero ter um encontro com o meu Cristo, e Ele merece o meu melhor. Mas às vezes a gente só fica bonitinho por fora, e por dentro a gente vai um caco, e o problema não é ir um caco, é voltar um caco. Porque a gente teve um encontro com Jesus, a gente teve um encontro com Deus. E eu quero pensar com você então, o que atrapalha a gente? O que faz com que a gente viva desse jeito? Algumas coisas que eu vou listar aqui, a maioria delas tem uma base sólida bíblica, outras são fruto de empirismo, são fruto da gente entender que é algo normal que acontece com a vida da gente. A primeira coisa, que já é fruto de empirismo, é a rotina. Rotina. Você lembra quando você era novo crente? Quando você tinha acabado de se converter? Você lembra como você vinha para o culto?
Você lembra da alegria que você tinha quando você vinha no culto, quando você acabou de se converter? Você lembra do entusiasmo que você tinha no coração? Você lembra de como você comia cada letra, cada palavra que era pregada no sermão? Você lembra como você cantava com um sentimento diferente no coração? Você se lembra disso? Pois é, mas aí o que aconteceu? Passaram-se dias, passaram-se semanas, passaram-se meses, passaram-se anos, passaram-se décadas, e hoje você está vivendo a rotina. E hoje talvez você se deixou levar, né, pela rotina, sim, a rotina te engoliu. Porque vamos falar a verdade, ainda mais pra gente. Eu sei que o mundo lá fora não entende por que crente vai tanto na igreja. Eu sei que eles não entendem. Deve dar um nó na cabeça do povo quando eles falam: o que esse pessoal vai tanto fazer na igreja? Não é mesmo? Mas é uma verdade, a gente vai muito na igreja, e sempre quando a gente faz uma coisa muito, isso acaba sendo uma rotina na vida da gente. E a rotina, ela é massacrante. Quando a gente se deixa envolver pela rotina, algumas coisas ruins começam a acontecer. A rotina, ela tem uma característica forte, ela tira o brilho das coisas. A rotina tira o brilho das coisas. E isso não é só na relação sua com Deus, não é só no seu culto. A rotina tira o brilho de tudo, querido. A rotina tira o brilho até do seu casamento. Se você tem 20, 30, 40 anos de casado, né, talvez você esteja lá no fundinho da alma, meio atolado na rotina do seu casamento, e o seu olho não brilha mais. Por quê? Porque a rotina, ela tem esse poder. Se a gente se deixa envolver pela rotina, a gente perde o brilho, as coisas perdem o brilho. Quem se deixa cair na rotina, esquece o que veio fazer. Sabe por quê? Porque acaba vindo no piloto automático. Vem no piloto automático. Por quê? Todo dia, com exceção amanhã, por exemplo, que amanhã é feriado, graças a Deus, aqui em Araçatuba, né? Glória ao Senhor, você vai poder dormir até mais tarde amanhã, irmão. Você esqueceu? Tá. Mas se fosse um dia normal, amanhã o meu telefone celular, ele iria fazer um bip às 6h20. É aquela coisa que você também passa. Aí começa tudo de novo. É a rotina da semana. E a gente está programado já na segunda-feira acordar, e não importa como a gente está, a gente liga o piloto automático, a gente vai para o nosso trabalho. A gente vai fazer a nossa vidinha funcionar. Aí chega no domingo, a gente tem a rotina de ir para a igreja. Aí, não é um momento lindo, glorioso, majestoso, esplêndido. É para o novo convertido. Mas para nós que já somos velhos de igreja, que nos deixamos levar pela rotina, aquilo já não é mais não tem aquele gostinho especial, já não é aquele sabor. Então as pessoas que se deixam levar pela rotina, às vezes ir ao culto já não é mais a beleza que era antes, já não tem mais o gosto de antes. Algumas pessoas, ir ao culto já é um peso e não um prazer. E eu vou falar para você, para uma igreja de 170 membros, olha quanta cadeira vazia a gente tem aqui. Dá uma olhadinha. Você acha que isso não é porque muitas pessoas já olham o culto como um peso e não como um prazer? Porque tudo que é um prazer, a gente faz na hora, certo? Na hora. A gente deixa tudo de lado. É prazeroso, é bem-estar, me faz bem, é legal, é uma coisa boa, eu paro tudo e vou. Agora, quando a rotina toma conta, as coisas começam a ser um peso. E quando elas são um peso, não tem como eu sentir nada mesmo, irmão. A rotina, ela começa a massacrar, e eu não vou não vou conseguir enxergar Deus na rotina, no meio da rotina. Quando a gente tem o sentimento de que cultuar é uma obrigação, porque quando a gente tem 20 anos de crente, a gente já vai para a igreja, já vem para o culto porque é obrigação.
E não vai dizer para você que eu estou mentindo, porque é verdade. Quantas vezes aí você já não estava em casa, esticado no sofá, lá para umas 5h40 mais ou menos, e aí você olha no relógio, 5h40, o culto começa às 7h. Então se eu quiser, eu tenho que começar a sair do sofá. E o sofá parece que tem mão, assim, né? Que ele junta, a gente agarra e fala, não vá, não vá. Fica aqui. E quantas vezes você já não falou assim, se eu pudesse escolher, eu ficava aqui, mas eu não posso. Eu tenho que ir, eu tenho uma obrigação com Jesus. Né? Um crente bom ainda fala isso. O crente meia boca fala assim, Deus vai entender o meu cansaço. Né? Mas um crente bom fala assim, eu tenho uma obrigação. Eu vou perguntar para você, é obrigação ou é um prazer ter um encontro com o seu amado? A Bíblia fala que Deus nos ama, o nosso amado, o nosso Pai, né? Que o Senhor Jesus é aquele que entregou a vida por nós, é aquele que faz tudo por nós, é o nosso amado. Então todo mundo que ama mesmo a Cristo, ele não pensa em obrigação, ele pensa em prazer. E o prazer passa por cima de qualquer coisa. Pois é, muitas pessoas não sentem a presença, muitas pessoas vão embora murchas do culto. Por quê? Porque elas caíram na rotina. E isso aqui, esse momento já não é um momento glorioso, é um momento rotineiro, como ir para o seu trabalho na terça-feira de manhã, porque segunda-feira não vai ser, mas na terça-feira de manhã você vai emburrado, mas você vai, porque você também tem uma obrigação com a sua família. Segunda coisa, é falta de temor. Quando o sentimento de rotina toma conta da minha vida, esse sentimento me empurra para o segundo ponto aqui que eu estou colocando, que é falta de temor. O culto, ele é um encontro diferente com Deus, certo? Por quê? Por que eu digo que é um encontro diferente? Porque eu já tenho Deus. Deus já está aqui comigo. Eu vou sair daqui, eu vou para minha casa, eu vou para onde eu quiser, e Deus já está comigo. Então, eu estou tendo um encontro com Deus a cada segundo na minha vida. Mas o culto em si, porque aqui a nossa ênfase, o nosso foco é aqueles que não sentem a presença de Deus, não na vida, no culto, no momento de adoração nosso, tá? Então, aqueles que caem na rotina e aqueles que começam a olhar para um encontro com Deus, porque aqui é um encontro com Deus diferenciado, porque é um encontro do corpo de Cristo com o Senhor. Então eu não estou mais sozinho, eu não sou uma célula sozinha, solitária. Eu me junto com todas as células que formam o corpo de Cristo. E juntos então nós glorificamos, adoramos, nós nos entregamos, nós aprendemos com esse nosso dono, com esse nosso chefe, com aquele que nos ama incondicionalmente. Então agora é um encontro diferente, é especial, porque o corpo está reunido. Agora, quando eu me reúno como corpo, e nesse corpo não existe isso aqui, ou seja, não existe temor, aí vai ter problema. O que é temor? Temor não é ter medo. Temor é você respeitar, e respeitar de uma maneira muito séria. Por quê? Porque o encontro que a igreja tem com Jesus, o encontro que ela tem, os adoradores com o adorado, ele é um encontro especial. É como os encontros que as pessoas narradas na Bíblia tiveram com Deus, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, porque no Velho Testamento Deus se manifestou de um jeito, e no Novo ele se manifestou em carne e osso, e as pessoas que viveram com ele, elas tiveram uma postura com ele. Elas vivenciaram Jesus, não da forma com que eu vejo as pessoas vivenciando os encontros culticos com Jesus hoje nas igrejas modernas, chamadas modernas. Eu não vejo ninguém fazendo, nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento, fazendo do encontro com Jesus o que muitas pessoas fazem hoje. E por que elas fazem hoje desse jeito? Por falta de temor. E temor não é ter medo, temor é ter um profundo respeito. Muitos confundem liberdade
com libertinagem. Muitos não conseguem entender que existe uma linha divisória da falta do temor e da reverência. Tem uma linha divisória, irmão. Eu não posso ultrapassar isso. Não posso ultrapassar. Eu quero ver com você aqui alguns exemplos de algumas pessoas que tiveram encontros com Deus. Bem rapidinho. A Bíblia diz em Êxodo 3, versículo 5, então, disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Deus falando com Moisés. Agora Deus vai falar com Josué, a mesma coisa em Josué 5,15. Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Agora vem em Salmos 33, versículo 8. Toda a terra tema o Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Aí Salmo 89, versículo 7. Na Assembleia dos Santos, ou seja, aqui os santos se reúnem. Deus é temível, mais do que todos os que o rodeiam. Aí o livro de Salmos ainda estende a ideia dizendo, Ele trouxe redenção ao seu povo, firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. Eu quero que você pense um pouquinho comigo. Aí no Novo Testamento, eu peguei textos do Velho Testamento, porque no Velho Testamento existia uma ideia, né, de que um encontro com Deus era algo fulminante. Mas no Novo Testamento, Jesus vem em carne e osso, se encontrou com as pessoas. Você lembra do relacionamento dos discípulos com Jesus? Você lembra do relacionamento? Você lembra das narrativas bíblicas dos relacionamentos de pessoas que se encontravam com Jesus? Eu não vejo similaridade nenhuma biblicamente falando, em alguns encontros que algumas igrejas dizem que esse aqui é o nosso encontro com Deus, que é o momento de culto, de adoração, é o encontro com Deus, é o encontro do corpo de Cristo com Deus. Eu não vejo nenhuma similaridade com o que acontece em alguns locais, e esses locais chamam esses momentos de momento de encontro com Deus, momento onde a igreja está cultuando o Senhor. E é engraçado, é que nesses lugares a maioria das pessoas saem de lá falando assim, eu tive um encontro com Deus. Foi notório. Por quê? Porque aconteceu isso, que aconteceu aquilo, e vai listando um monte de coisa. E aí, num ambiente onde existe temor, num ambiente onde existe uma relação normal, num ambiente onde existe algo que é muito mais parecido com o que se acontece no enredo bíblico, as pessoas saem de lá e falam assim, o culto parece que foi, mas não foi, eu não sei, eu não senti muita coisa. Tem que ter alguma coisa errada. A Bíblia mostra, né, que eu preciso ter temor. E o temor, ele é uma coisa muito interessante. Porque é o seguinte, imagina aqui, hoje o Moreno me trouxe um copo d'água, ele me derrubou. Ele trouxe um copo d'água para mim, e eu ia falar o seguinte hoje. Imagina que o Moreno não fosse tão prestativo como ele é, e ele não trouxesse copo d'água. Eu ia dizer para você assim, espera só um pouquinho aí, guarda só um pouquinho aí que eu vou tomar um pouquinho de água aqui. Eu ia ficar lá uns 5 minutinhos ali, tomando água. E eu ia perguntar para você, como foi que você se sentiu? Se eu fizesse isso de verdade. Como você se sentiria? Pode falar. Você ia se sentir respeitado por mim? Você ia se sentir respeitado por mim? Não. Porque afinal de contas, o que ia estar no seu coração? Poxa, onde já se viu? O pastor sabe que aquele momento lá é o momento em que ele fala comigo. É o momento que ele fala em nome de Deus comigo. Ele não pode simplesmente deixar o púlpito e ir tomar água lá e me deixar aqui, esperando. Interromper o momento em que Deus está falando comigo. Olha o que esse pastor, olha o tupete dele. Ele interrompeu o momento que Deus está falando comigo e ele foi lá. E ele parou o meu momento de adoração. Agora eu vou falar um negócio para você. Quantas vezes a gente não faz isso quando a gente vem aqui? Quantas vezes você não pega, não está aí,
Você está no momento de adoração. E você faz o quê? Você fala exatamente, você fala para Deus exatamente o que eu fiz. Você fala assim, Deus, só um pouquinho aí que eu vou no banheiro ali e eu já volto. A gente não faz esse negócio? É meio natural para a gente esse negócio. E a gente pensa assim, que está tudo certo. A gente pensa que não há mal algum. É lógico que aqui não é uma prisão, tá? Não é uma prisão ao ponto de falar, ninguém levanta, hein? Tanto é que se fosse assim, eu pegava uma arma ali, né? Levantou, eu, pá! Era garantido, eu matava um só. Acabou, não é mesmo? Eu não ia precisar matar o segundo. É lógico que eu ia matar o cara e ia falar assim, ninguém pode levantar enquanto nós estamos falando com Deus. Certo? Eu matava o primeiro e daquele momento em diante eu tenho certeza que nunca mais ninguém levantaria. Mas eu só estou fazendo isso só para mostrar para você que é algo rotineiro que a gente faz. Nós fazemos isso com rotina. E aí, desculpa, não tem como não rir. E aí o que acontece com a gente? A gente pensa que está tudo certinho, que não existe problema nisso. Mas eu vou dizer para você, existe. Porque indiretamente é uma falta de temor. Porque eu falo para Deus assim, Deus, espera um minutinho aí, eu vou interromper a nossa comunicação e eu vou fazer alguma coisa que para mim é importante. Pensa bem, se você está diante de uma grande autoridade que chama você lá, uma grande autoridade que chama você lá e te dá um lugar de honra, você vai ficar aqui, eu quero que você esteja ali nessa solenidade. E de repente você fica lá e daqui a pouco você pega e se ausenta lá e vai embora. Aquela pessoa que te chamou, ela vai ficar sentida. E eu vou dizer para você, às vezes a gente não sente a presença de Deus, porque esse momento aqui nosso, ele é tão familiar, que a gente se sente no direito de fazer o que quiser. É como eu disse, não é uma prisão. É claro que a gente a gente não pode também radicalizar nada, mas eu estou querendo abrir os seus olhos. Estou querendo dizer para você assim, ó, leva a sério o negócio. Leva a sério o negócio. Porque não é do jeito que muitas pessoas pensam, né? Onde Deus está, nunca vai ser um lugar qualquer. À luz do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nunca vai ser. Então isso serve para a gente. Seja no culto coletivo, ou mesmo em qualquer outro lugar onde a gente estiver. Porque na verdade o templo do Espírito Santo somos nós. E se tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu vou estar. Agora eu vou pegar uma situação aqui para você. Alguns de nós aqui, hoje é dia 1º, alguns já estão com dinheiro aí, né? Então, alguns de nós vai poder sair do culto e vai depois o pessoal pobre vai na pizzaria, né? O pessoal que é rico vai conseguir ir no restaurante. O pessoal que tem muito vai lá na churrascaria. Então, eu vou pegar aqui o pessoal que é da minha, nós vamos na pizzaria. Aí a gente chega lá na pizzaria, nós continuamos sendo o corpo de Cristo. Nós continuamos reunidos. E se nós somos o corpo de Cristo e estamos reunidos, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então lá o meu culto continua lá. O culto precisa continuar lá. Mas o problema é que lá alguns de nós colocaram na cabeça que não, lá não tem problema. Lá na pizzaria, se de repente escapar um palavrãozinho no meio dos irmãos, é tolerável. O que não pode é escapar um palavrão lá no culto na igreja. Porque lá na igreja a gente é santo. Agora aqui na pizzaria, falar uma besteira aqui de vez em quando, não tem problema. Engano. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu vou estar. E Deus está presente mesmo. E quando você está reunido, não importa onde, seja na igreja, seja na pizzaria, seja na sua casa, ao redor da sua mesa, com a sua família,
né? Não importa. Se você continua mantendo a postura, e onde eu estou, o Senhor está comigo, onde eu estou, a minha vida é uma vida ininterrupta de adoração, onde eu estou, é um local especial, porque Deus está comigo. Se você tem essa postura no fundo da alma, o que vai acontecer? Você está lá em nome de Jesus, querido. E se tiver mais alguém junto com você ali, Deus está ali. E aí, quando acontece uma reunião como essa, e todas as pessoas da igreja estão de fato focadas com temor de Deus, vivendo em temor de Deus, aquela reuniãozinha que aparentemente é só um grupo comendo pizza na pizzaria, ela é a continuação do culto. E olha, no culto acontece de tudo. A presença de Deus, o Espírito Santo age, as pessoas que estão em volta percebem a glória de Deus. As pessoas que não são crentes, porque não é assim que acontece, as pessoas vêm no culto e elas não são crentes, e elas observam a atmosfera do culto, percebem a presença de Deus, e algumas delas chegam a se converter, porque a maioria de vocês se converteu num culto. A maioria de vocês se converteu percebendo a atmosfera do reino. E você percebeu, Deus está aqui nesse lugar. E eu pergunto para você, isso não pode acontecer na pizzaria? Porque não é o corpo de Cristo que está reunido lá? E se eles estiverem 2 ou 3 reunidos de verdade mesmo, no nome de Jesus, não pode acontecer tudo isso e as pessoas não podem perceber. Existe ali um grupo que é diferente de todos os outros grupos que estão reunidos aqui nessa pizzaria. Por quê? Porque dá para perceber. Não é só porque eles chegaram e antes de comer a pizza, teve um mais crentão lá que falou assim, vamos orar. Não foi só por causa disso. Foi porque o ambiente ali era totalmente diferente de todos os outros ambientes. A começar por aquilo que eles comeram, por aquilo que eles beberam, por aquilo que eles falaram, a forma com que eles falaram, do que o assunto que eles falaram, porque ali Deus está. Você percebeu? Tudo isso tem a ver com temor. E aí quando eu venho para esse lugar aqui, irmão, com temor, eu consigo enxergar a glória de Deus. Eu não estou desfocado, eu não estou perdido, eu estou assim, em nome de Jesus, focado. Terceira coisa, é o culto a si mesmo. O culto a si mesmo faz com que as pessoas não consigam enxergar, sentir a presença do Espírito Santo. Eu não sei se você consegue ler aqui ou não? Não, né? Nem eu estou conseguindo ler daqui, imagina você. Mas aqui tem um grupo de pessoas, aqui são vocês, tá? Quero deixar bem claro isso. Aqui são, Jesus, aqui são vocês, aqui sou eu, tá? E aí o grupo aqui, dentro do grupo, tá todo mundo com um cartazinho assim. E o pastor está olhando para todo mundo, ainda bem que essa moda não pegou ainda. Mas, né? O daqui está dizendo assim com o cartaz, lembre-se do quanto dinheiro eu dou a cada semana. Vê lá o que você vai falar. O outro está dizendo assim, verifique se há programação para os meus filhos. O outro está falando mais ou menos assim, diga-me outra vez o quanto Deus quer me abençoar, por favor. Cada um tem uma motivação para estar ali. Cada um tem um porquê de estar ali. E aqui tem várias coisas. E se você é curioso, você abre a internet, coloca uma palavra mais ou menos lá, que uma hora você encontra essa gravura. Cada um está cultuando a Deus, mas na verdade está cultuando a Deus coisa nenhuma. Ele está lá na igreja, mas ele quer que a coisa seja para ele. Ele quer que o negócio seja do jeito dele. Ele quer que tudo seja focado nele. E aí, como ele quer tudo para ele, do jeito dele, irmão, fica difícil dele focar na presença do ilustre, que é a presença de Jesus, a presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso aqui no nosso meio. É lógico que ele vai embora sem perceber a presença de Deus.
Por que ele não vai perceber a presença de Deus? Porque ele é tão egoísta, tão egocêntrico, o foco da vida dele é tão ele, o que ele quer, que ele não consegue enxergar nada ao redor, a não ser ele. E aí isso daí é complicado, porque você vem no lugar de adoração, mas você não adora o adorado, você adora a si mesmo, você adora a você. Aí quando que a gente faz isso? Faça um teste com você. Faça um teste com você para ver se você não está nessa. Porque o problema é muito legal, é muito gostoso. Às vezes a gente até dá umas risadinhas aqui, né? Mas faça um teste para ver se você não está nessa, tá? Quando você diz, porque eu sei que você diz, porque eu também digo às vezes, né? E já disse mais do que digo hoje. Mas quando você diz, eu não gostei de... Eu não gostei de cantar aquele hino no começo do culto. Eu não gostei de cantar aquele cântico que fica batendo palma uma vez atrás da outra. Eu não gostei desse negócio. Eu não gostei porque o pastor faz muita gracinha lá na frente. Eu não gostei porque a nossa igreja hoje, as músicas são muito lentas, muito devagar, parece um velório aquele lugar. E outros dizendo, eu não gostei, porque a igreja hoje, as músicas são muito agitadas. Coitado do Maico, né? O Maico e a Eduane, tenho certeza que eles são assuntos do dia, né? no domingo de noite. E aquele baterista toca muito forte, né? E aí Eduane bate muito forte naquela bendita bateria, para não falar outra coisa. Então o que acontece? Quando você... Eu sei, é engraçado, mas cai na real. Quando você começa a falar muito, olha, eu não gostei. Eu não gostei porque o culto demorou demais hoje. Eu não gostei porque eu não gosto desse tipo de mensagem. Não gosto desse tipo de mensagem, eu gosto de outro tipo de mensagem. Quando você vive falando, eu não gostei de ficar em pé durante 30 minutos. Irmão, vou deixar bem claro uma coisa para você aqui. Eu vou pegar esse gancho, vamos abrir um parênteses aqui. Todas as vezes, seja a Franciele, seja quem for que vier aqui à frente e fala assim, vamos ficar em pé? Você não é obrigado a ficar em pé, tá? Não é obrigado. Porque eu sei que tem pessoas que não conseguem ficar em pé 30 minutos. Por problema de saúde, tá? Eu não sou um cara assim tão radical. Eu sei. Ninguém vai brigar com você se você não conseguir. Às vezes você está com problema de saúde, às vezes você tem uma idade que já não consegue mais. Certo? Isso aí é tranquilo para nós. O que não é tranquilo é quando você diz, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não aceito esse negócio. Eu vou dizer um negócio para você, que a gente precisa parar um pouquinho para pensar o que acontece no culto. Tem que agradar a Deus. Agradar a Deus, não agradar a você. Primeiro que é muito difícil a igreja conseguir fazer um estilo de culto que agrade a todos. E eu digo isso porque eu sou pastor há muitos anos e a gente vive na corda bamba, assim, sabe? Tentando fazer com que a igreja consiga ter um modelo onde todo mundo se sinta bem, se sinta encaixado, certo? Mas é impossível agradar a todos. E o problema não está nesse negócio de agradar ou não agradar. O problema está em você viver dizendo, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, eu não gostei. Porque quando você vive assim, você está cultuando a você. Você não está preocupado se Deus gostou. Você está preocupado com o que você gostou. E aí você não está cultuando a Deus. E se você não está cultuando a Deus, querido,
Você está cultuando a você e os seus olhos estão em você. E é por isso que você vai entrar nesse lugar, vai sair embora e não vai ter o encontro com Jesus. Não vai perceber a presença do Deus vivo na sua vida. Não vai perceber. Porque você está tão focado no que é importante para você que não tem jeito. É verdade, irmãos, é verdade mesmo, que as circunstâncias, elas ajudam a gente a cultuar. Eu vou ser bem franco e bem sincero. Eu, em alguns estilos e modelos de igreja que existem por aí, eu não conseguiria cultuar a Deus, não a mim, a Deus. Eu não conseguiria. Então é fato que cada um de nós tem que se adequar e achar um lugar aonde aquele lugar seja um lugar que ele fala assim: olha, nesse ambiente aqui eu consigo cultuar a Deus. É fato, as circunstâncias ajudam, certo? Mas as circunstâncias, de verdade mesmo, elas não podem ser determinantes. O que tem que ser determinante é a tua vontade de adorar a Deus. É a tua vontade. E quando você vem determinado a adorar, não tem problema se a música é agitada, não tem problema se a música é devagar, porque para você isso é irrelevante. Para você o que importa é que aquilo está te conduzindo a um encontro com Jesus. Desde que não fale besteira a canção, não importa se ela é assim ou assado. Nós que somos músicos, nós temos um problemão na vida. Um problemão. Porque nós gostamos, nós temos um estilo próprio. E a gente gosta daquele estilo. E aí o que acontece? Quando eu venho na igreja, e a igreja não tem esse estilo próprio meu, eu não consigo. Eu não consigo adorar. E aí o que acontece? Eu acabo me perdendo. Porque eu acabo colocando o meu estilo acima do meu culto a Deus. E isso é errado. Eu tenho que passar por cima. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Convém que Cristo cresça e eu e as minhas vontades, os meus desejos diminuam. Não é isso? Não é isso o Evangelho? Não é esse um cristianismo autêntico e verdadeiro? Pois é, irmão, a gente tem que passar por cima. É por isso que pessoas que cultuam a si mesmo, elas não conseguem, eles vão embora sem ter um encontro com Jesus, sem perceber a presença de Deus aqui no nosso meio. Quarta coisa, vida de pecado. Se você vive em pecado, vive em pecado. Eu não estou falando se você peca, tá? Porque pecar, todos nós aqui pecamos. Eis aqui um pecador, eis aqui alguém carente da graça de Deus, eis alguém aqui que precisa se policiar, eis alguém aqui que precisa ficar com o olho desse tamanho, porque senão ele cai e ele peca, porque a Bíblia diz para mim: olha, se você julga que você está em pé, cuidado, não caia, ou você é propenso a cair. Você é bicicleta sem aquele pedalzinho, né? Como é que chama aquele negócio lá? Faz 20, 30 anos que eu não ando de bicicleta, o pezinho da bicicleta. Descanso da bicicleta. Você é uma bicicleta sem descanso. Se alguém largar você, você cai. É por isso que você precisa ficar segurando na mão de Deus e não soltar a mão dele. Eu estou dizendo, quem vive em pecado, quem tem uma vida de pecado, está com problemas, porque na verdade ele pode até estar no ambiente de adoração, estar rodeado de adoradores, mas ele não vai sentir a presença de Deus. Porque a Bíblia diz, Isaías 59, vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades ou os seus pecados separam vocês do seu Deus. E os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então quem tem uma vida de pecado, irmão, mesmo estando no grupo dos adoradores, mesmo vindo à igreja, não vai sentir a presença de Deus. Se você está vivendo em pecado, sem arrependimento e sem confissão, você pode até estar no lugar de adoração, mas Deus está longe de você. Então é automático, você não vai sentir a presença de Deus
em lugar algum, enquanto você não acertar sua vida com o Senhor. Arrependimento, confissão, e aí a presença de Deus de novo na sua vida. E a última coisa, que na verdade é só uma consequência de tudo que a gente viu até agora. Só uma consequência, porque quem vive a vida com Deus na base da rotina, quem não tem temor do Senhor, quem cultua a si mesmo, ou quem vive em pecado, não tem jeito, está distante de Deus. Se eu estou distante de alguém, eu não tenho como sentir a presença dessa pessoa. É óbvio, não tem jeito. Esse estado é apenas uma consequência, e eu não vou sentir. Não sentir a presença de Deus nessa situação de vida, que eu acabei de dizer, é só uma constatação. Só vou constatar um fato que é real, que já está acontecendo, não tem jeito. Tá? Vou concluir a mensagem para o nosso coração. Eu vou perguntar para você. Você tem sentido a presença de Deus nos nossos cultos? Mas assim, resposta é de coração mesmo. De coração. Não é aquela resposta assim para você ficar bem com Deus, não. Resposta de coração, entre você e Deus. Você tem sentido a presença de Deus nos nossos cultos? Você tem sentido a presença de Deus dentro da sua casa? Você tem sentido a presença de Deus quando você se reúne com os seus amigos da igreja, quando vocês saem daqui e vão para um determinado lugar, juntos como corpo de Cristo, porque não tem jeito, não dá para separar, a gente não é corpo de Cristo, só quando a gente está aqui nessas quatro paredes, nós continuamos sendo corpo de Cristo, quando saímos daquela porta. Você tem sentido, percebido a presença de Deus na sua vida? Essa é a pergunta que eu faço para você. Culto é uma coisa totalmente pessoal. É por isso que duas pessoas podem entrar nesse lugar hoje. Uma pode ir embora dizendo: o culto foi um culto borocochô, eu não senti Deus. E outra pessoa pode ir embora vibrando por dentro da alma, dizendo: eu senti a presença do Espírito muito forte na minha vida hoje, no mesmo culto. Porque culto, meu irmão, é algo pessoal. Culto não é circunstancial, culto não é modelo, culto não é se for assim eu sinto, se for assado eu sinto. Culto é se eu for assim eu sinto, se eu for assado eu não sinto. Agora o problema é quantas vezes nós já não erramos. Quantas vezes nós já não falamos por aí: ah não, eu fui na igreja do vizinho lá, olha, lá eu senti a presença de Deus. Ou vice-versa. Algumas pessoas entraram aqui e falaram assim: nossa, aqui eu senti a presença de Deus. Lá onde eu estava antes eu não sentia. Aonde que está o problema? É no modelo? É na igreja? Onde está o problema? Culto é algo pessoal. Quando você não está bem, meu irmão, você não vai sentir. Quando você tem alguma coisa errada no processo, você não vai sentir, não tem jeito. Essa questão de modelo é um negócio tão interessante, porque hoje a gente tem um monte de modelo de igreja, não tem? Vamos falar a verdade? Tem um monte de modelo de igreja. Tem igreja que faz de um jeito, tem igreja que faz de outro, tem igreja para todos os gostos hoje, e está cada vez piorando mais. Você que está antenado aí no mundo moderno, você está vendo comigo que está cada vez piorando mais, certo? E vai piorar, porque, meu irmão, está escrito na palavra, tá? Está escrito na palavra que as coisas vão piorando, vai vir a grande tribulação e Jesus vai levar a gente. Então, eu olho, eu fico assim, estarrecido, meus olhos ficam desse tamanho, mas depois o Espírito Santo fala para mim: mas você já não sabia que era assim? Você não cansou de ler a Bíblia? A Bíblia não fala que o negócio vai comprimir, que se possível no final os escolhidos seriam enganados, se possível, né, que vai ter grande tribulação. Vai ter grande tribulação por quê? É claro, o mundo vai degringolando até que a coisa vai ficar apertada para os cristãos. Vai haver a grande tribulação e depois nós vamos subir com glória e honra para o céu, certo? Esse é o destino, não tem como negar. Mas vamos voltar. Você já viu que tem igreja de todo jeito, de todo modelo por aí? E aí eu e você, nós começamos a dizer: ah, nossa igreja precisava ser igual àquela.
Porque aquela está acontecendo isso, 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 aquilo. Aquela, olha, o Espírito Santo, ele está lá presente. Porque a gente sente o Espírito Santo. A gente precisava fazer aquele modelo, precisava fazer daquele jeito, precisava ser assim, assim, assado. Eu vou dizer uma coisa para você. No tempo da minha avó, as igrejas, elas cantavam umas musiquinhas, que se a gente cantasse aqui hoje, você ia chegar, você ia ouvir metade da música, você ia dar uma volta e ia sair de fininha, falando assim, eu que não vou ficar aqui dentro. Na época dos meus avós, a coisa era diferente. O culto em si era totalmente diferente. Mas na época dos meus avós, eu sei porque eu experimentei um pedaço. Muito pequeno, mas eu experimentei um pedaço. Na época dos meus avós, a igreja de Cristo, havia muitas e muitas conversões na igreja de Cristo. Muitas, não tinha tecnologia, não tinha... A igreja que tivesse um cara tocando violão, ou na verdade era um órgão de fole, que você está pensando que eu estou brincando, né? Você tinha que ficar pedalando embaixo para sair som, chamava harmônio, não era nem teclado, era harmônio, e você ficava lá, coitada da irmãzinha que tocava aquele negócio, sempre era uma mulher, sempre era no cantinho da igreja, só tinha aquilo, e aquela mulher lá, ela malhava o culto inteiro, tchá, tchá, e tocava, mas eram umas musiquinhas que tinha que pedir socorro, irmão, porque era uma coisa arrastada, e aí ia caindo mais, os irmãos mais velhos já me entenderam. A coisa era, olhando de cá para lá, a coisa era difícil. Se a gente instaura um culto nesse modelo hoje aqui, quem tem 40 anos para baixo não fica aqui. Não fica aqui, vai embora. Vai arrumar um outro lugar, porque eles vão falar que eu não consigo adorar a Deus. E eu não estou dizendo que isso é errado. Eu só quero deixar claro uma coisa. Na época dos nossos avós, era desse jeito. Na época dos nossos avós, havia conversão. Na época dos nossos avós, havia quebrantamento. Quando um pastor chegava e pregava, com todo respeito, meus irmãos, a maioria dos que eu vi, pregavam um sermãozinho, água com açúcar. E as pessoas choravam e vinham à frente e se convertiam de verdade. Elas entregavam a vida para Jesus. Elas eram de um jeito até ontem, hoje elas mudavam e permaneciam na fé durante anos e anos e anos. Havia um crescimento numérico na igreja evangélica, na época dos meus avós, que hoje ainda nós não experimentamos. Não experimentamos. Havia um zelo pela casa de Deus. Havia um zelo e uma vontade de crescer, que as pessoas vinham na escola bíblica. Vinham sem precisar fazer apelo. Vinha sem precisar o pastor ficar aqui falando assim, venham na escola, venham estudar a palavra de Deus. Eu sou de uma igreja que quando eu tinha 12 anos, a minha igreja tinha 80 membros. E a escola bíblica dominical na minha igreja tinha 120 matriculados. 80 membros, 120 matriculados. Ou seja, tinha pelo menos 40 pessoas que não eram da igreja, mas que queriam estudar a palavra. Mas o culto era com aquela musiquinha, o culto era com aquele sermãozinho água com açúcar, com um pastor, que alguns deles tinham feito instituto bíblico. Esses eram os bambambam. Os outros eram homens de Deus. Alguns deles analfabetos, mas que sabiam a palavra de Deus.
ou semi-analfabetos que sabiam a palavra de Deus. Havia naquela época um desejo profundo de capacitação, de ser melhor nos membros, de ser mais crente. Havia naquela época um comprometimento dos irmãos financeiramente com a igreja que não existe mais hoje. Não existe. A mensagem continua sendo o mesmo. A mensagem da contribuição financeira continua sendo o mesmo. Mas naquela época dos nossos avós, a igreja em peso era contribuinte fiel, dizimista fiel. E hoje a gente tem que pedir, pelo amor de Deus, por favor, vamos manter a casa do Senhor. Vamos, olhe para a palavra, veja o que a palavra diz. Incrível, porque o modelo de culto era uma coisa assim, totalmente diferente, nada atrativo, nada atraente, mas existia ali, irmãos, gente que tinha um envolvimento de evangelismo dentro da igreja fantástico. Eles faziam um culto no meio da tarde, no domingo, na praça da cidade, e depois desse culto eles iam a pé para a igreja, e continuavam o culto na igreja à noite. Alguns deles saíam à noite do culto e ainda iam embora para casa 5 quilômetros, 8 quilômetros a pé, porque moravam no sítio. Eu estou falando besteira? Pessoas que sentiam a presença de Deus. Pessoas que não precisavam de um modelo de culto assim, assado. Pessoas que eram povo do Senhor. Então eu quero dizer para você, não é modelo. Culto, está aí ó, é algo pessoal. Pessoal. Se você cultua, você cultua. Se você não cultua, meu irmão, não tem o que fazer. Não tem pastor para chegar aqui e ficar convencendo você, fazendo malabarismo, fazendo isso, fazendo aquilo. Não tem jeito. Depende de como está o teu coração. De como está o teu coração, vai dizer como está o seu culto. Então, como é que você lida com a rotina? Porque culto na vida da gente é uma rotina. Como é que você lida com a rotina? Como é que anda o seu temor a Deus? Como é que está o seu senso de culto? Quem que você veio cultuar aqui hoje à noite? Você? Ou o Senhor de verdade? Como é que está o estado da sua vida? Como que está o estado da sua vida? E como é que está a sua proximidade com Deus? Deus está próximo de você? Examine-se e descubra as razões da sua possível insensibilidade da presença de Deus no seu culto e na sua vida. Examine-se, né? Porque o que importa aqui é você ir embora pensando e refletindo, né? Por que será que às vezes eu entro e saio e parece que nada aconteceu? Que Deus nos ajude, irmãos, a compreender a palavra do Senhor e não esquecer, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome de Jesus, ali Ele está. Ele está aqui. Ele está aqui. Vamos orar e vamos encerrar o nosso culto, né? Logo vamos orar e depois eu vou te passar alguns avisos importantes.